dando sequência à primeira palestra que nós vamos ter prazer de ouvir, uma poetisa internacional, vinda de Portugal, Maria Toscano, uma poetisa e escritora, que vai desenvolver o trabalho em cima de A Parábola do Inconforto. Pediria então sua presença, Maria, por favor. Bom dia a todos. Porque a parábola do inconforto? Parábola do inconforto porque, e leio João Barrento, do livro Na Dobra do Mundo, escritos lançolenos, o pacto afirmar com este texto será sempre de inconforto, não de desconforto, mas de inquietação, no que o termo tem de mais estimulante. Não estamos aqui para ler coisas de esquecer. Não estamos aqui para falar de histórias de uma história que todos conhecemos, porque elas não se alteraram muito nos últimos 250 anos e continuamos a vivê-las e observá-las no nosso dia-a-dia. São as histórias do género que se impôs como narrativa realista, se transformou no paradigma máximo daquilo a que se chama, entre aspas, literatura, e se ocupa quase sem exceção de destinos individuais, de sujeitos que não ultrapassam uma dimensão psicológica e emocional e não se movimentam para além de uma espécie de redil, a que se chama sociedade, e onde um número limitado de tipos, entre aspas, lutam para se anularem uns aos outros, psíquica ou economicamente. Essa arte narrativa, entre aspas, chamou Maurice Blanchot a eterna literatura das armas. Em certos casos, projetam-se esses conflitos num fundo avermelhado que os faz cair na história, que é sempre a história do poder de uns quantos sobre outros, nunca a história da pujança latente em todos e do ser em geral que está aí e nos olha. E nos olha. É deste olhar das coisas e dos vivos, que nós nem sempre dominamos, que vem o inconforto e o medo que alimentam uma tentativa de escrita outra, como a que eu tenho vindo a desenvolver há 35 anos. Nunca me defini como escritora. Posso escrevê-lo, eu escrevi isso, não estou a pôr em causa o que foi dito na apresentação, claro que eu escrevi. Mas, profundamente, sinceramente, olhos nos olhos, não me considero uma escritora, considero-me sempre digo assim, uma buscadora da fala poética. E não é uma metáfora. Quando eu digo isto, não é uma metáfora. Digo fala poética porque a fala é sem dúvida aquilo que me move. A fala é sem dúvida aquilo que eu procuro construir, desconstruir para reconstruir. A fala, mais do que as definições de estilos que depois nós, seres humanos, vamos construindo, vamos elaborando, vamos desenvolvendo. Também buscadora da fala poética, porque sei que não sou poeta. No sentido em que Camões, Pessoa, Jorge de Sena, os contemporâneos, Rui Belo, Herberto Helder, o grande Herberto Helder, contemporâneo também, Natália Correia, esquecida, mas que há de ser recuperada, uma mulher contemporânea, uma grande escritora portuguesa, Sofia de Mel Brainer, a escritora da claridade e do mar, e tantos outros, António Ramos Rosa. Não sou uma poeta, ou um poeta como eles são. E a justeza, mais do que a justiça, neste caso, a justeza é o que me move. Uma procura da justeza. São duas coisas diferentes, não é? A justiça e a justeza. Bom, mas eu não queria estar a ocupar-vos muito tempo com reflexões que acabam por ser ensimismadas, não é? Ou enigmadas, e que pouco vos poderão alcançar. Dizer-vos o quê? Dizer-vos que agradeço muito estar aqui, que agradeço muito este convite, que desde o início disse que eu não sou uma poeta representativa do meu país, não sou, mas disseram que eu vinha falar do que eu fazia. E sendo assim, eu falo, eu assumo, eu não digo do que eu sou, e é nesse sentido que vim. Como eu é primeiro da altura, e já não tenho esperanças de crescer mais, porque é mesmo assim, a vida é assim, mas com muita esperança
também muita indignação, não uma indignação que me tolha, mas uma indignação que me faz andar para a frente. Quem me traz aqui, quem me traz certamente foram os homens que inventaram a bússola e o astrolábio e que permitiram esse trabalho aventureiro espantoso, não é? De busca pelos mares. Vem também, de certeza, pelos braços de Gato Coutinho e Sacadura Cabral, que uniram pela primeira vez, não é, o Atlântico por via aérea. Mas vem sobretudo pelas asas do português, não é? É por aí que vem. E aí, sem dúvida, quando cheguei aqui e encontrei, diziam, é uma terra muito pequenina, é muito pequenina, mas eu não pergunto o tamanho das cidades. A quantidade nunca foi o meu padrão, porque se fosse eu já tinha feito dieta há muitos anos. Portanto, é por aí que acho que o encontro se fez e se faz e se continuará a fazer. Portanto, o meu agradecimento e uma partilha. Dizer-vos que só há muito pouco tempo consegui perceber a ligação entre são asas, não? Se calhar são asas. As várias tentativas de asas que tenho vindo a conhecer em mim. Porque, por um lado, tinha o canto, nunca fui profissional dessas áreas, mas o canto, desde pequenina, e tive formação de voz mesmo, tive formação musical. O canto, a música, o teatro e a escrita. Desde os 11 anos eu escrevo diariamente. Como quem respira. Posso não ter tempo para dormir, mas tenho sempre que escrever. Isso é muito bom. Podermos escrever. Então, este testemunho eu queria queria dar este testemunho a dois copos, que este festival mostra e possa ser o fermento dessa atitude de quem precisa de escrever, de quem entendeu que tem que escrever. Pode não saber o que é que tem que escrever, mas tem que escrever. E o ter que escrever como busca e como exercício nos leva depois à grande aprendizagem do que é a literatura e do que é a escrita. De facto, a escrita é uma coisa muito séria. É uma coisa muito grave. É uma coisa muito inteira. E que, quando nós entramos por dentro da fala, nós não temos paragem. Não há fim. Por isso este desafio deste festival, que já conseguiu, não é, triplicar-se, há aqui os trimilhões, não é? Então nós estamos no Tri-Festival, aprendi o trimilhão, não é? Ensinaram essa palavra que é lindíssima. Eu acho que gosto muito das palavras com isto, não é? Porque tem um lado humorístico, penso que tocam, não é? Qualquer coisa do humor. E portanto ele é tão grande, tem milhão no fim, tem que ter mais isto, não é? No início, para equilibrar, não é? Então este Tri-Festival é sem dúvida um consolidar de um trabalho também muito sério. E eu agradeço à organização, na pessoa da Denise e na pessoa, claro, do Camargo, do poeta Camargo e do industrial Camargo. Dizia-vos que só muito recentemente, é verdade, encontrei um fio condutor, e se calhar esse é o sentido da vida, nós encontramos, irmos procurando o fio condutor. Não encontrei absoluto, mas encontrei o início do fio condutor entre esse tal lado do